Antes do projeto, que vai ser um projeto que vai incluir armazenamento de banco de dados, a gente precisa entender como funciona o banco de dados. Qual banco de dados usar para um projeto simples como esse e como usar. E o banco que vou te passar aqui vai ser o SQLite. Vamos entender um pouco de SQL primeiro, que é a sintaxe usada para conversar com o banco de dados. Com isso, você vai conseguir criar tabelas, inserir dados e consultar informações direto do Python usando o SQLite até o final dessa aula. O SQLite é um banco de dados bem simples. No Windows ele já vem no Python, que é o SQLite 3. Ele é servidorless, que não precisa instalar um servidor. Salva tudo em um único arquivo, que é o .sqlite ou o .db. E ele suporta o SQL padrão, que é o select, insert, né, entre outros comandos. E ele é muito usado também em aplicativos, né, aplicativos mobile e projetos pequenos como esse aqui. E primeiro de tudo, você tem que entender o que é o create. Realmente a tradução para o português, o create é simplesmente criar. E o create table, ele é simplesmente criar tabela, né? E aí o if not é se não, e o if not exists é se não existir. E aí a gente junta tudo, fica criar tabela se não existir. É um tipo de dado inteiro e você coloca quando você quer que tal coluna seja inteiro, tá? E o primary key, né? Primary key, ele significa que essa coluna é a chave primária da tabela. Chave primária é o identificador único de cada linha. Só existe ele ali, não pode repetir, certo? Tipo um ID de alguma coisa. Por exemplo, o ID 1 da linha tal não pode repetir na linha seguinte, não pode existir um outro ID, certo? Então cada coluna vai ter um ID. É quando o valor vai ser gerado automaticamente pelo banco de dados. Por exemplo, já existe o ID 1, né? Então ele cria o 2 e assim sequencialmente. E no final vai ficar assim todo esse código, essa sintaxe que a gente criou. Por exemplo, a gente vai criar aqui a coluna ID, né? O que essa coluna ID vai ser? Ela vai ser inteiro, ela vai ser primary key, uma chave primária, e ela vai auto se incrementar, né? Então auto incremente. Vamos aprender a inserir dados na tabela, que é com insert into. O insert into ele é simplesmente quando queremos inserir dados na tabela. Ele sempre precisa ser seguido do nome da tabela, onde os dados serão inseridos e os valores que serão colocados na coluna da tabela. E também, junto com o insert, usamos o values, que é a palavra-chave que indica os valores reais que você quer inserir na coluna, né, nas colunas da tabela. E vai só seguir a ordem que você listar. Por exemplo, assim, vamos colocar insert into e a tabela usuários. Olha só, vamos inserindo na tabela usuários. Então, aqui a gente vai colocar na ordem a tabela que a gente quer. Nome e e-mail. Quais são os valores? Né? Depois do parênteses, a gente vai colocar values. E depois de values, vamos inserir os valores. Vamos colocar primeiro, como a gente colocou aqui em ordem, a coluna nome. Vamos colocar primeiro o dado que a gente quer colocar na coluna nome. João. E aqui agora, a gente vai colocar o e-mail. Um comando muito usado no SQL também é o select, que é para selecionar. Quando colocamos o select e asterisco, é porque iremos selecionar todos os dados da coluna tal. Quando colocamos select asterisco from usuários, é porque estamos selecionando todos os dados da tabela usuário. E usamos o from para selecionar a tabela tal, certo? No caso, a tabela usuários. No final, faremos simplesmente assim. Create table, if not exists, certo? Usuário, vamos criar a tabela usuários e vamos colocar aqui entre parênteses, dá um enter para ficar organizado e cria aqui o que a gente já aprendeu. A coluna nome, o tipo de dado da coluna nome vai ser texto, como o do ID foi inteiro, a coluna nome vai ser texto e da idade também vai ser inteiro. Então aqui criamos a tabela usuários e ela tem 3 colunas: ID, nome e idade. O ID ele vai crescer sozinho, né? Toda vez que inserirmos alguém novo. Então, para inserir na prática, a gente vai colocar insert into usuários, né? Colocar aqui nome
idade. Essa é a ordem das colunas. E os valores que vamos colocar aqui vai ser o nome Ana e a idade da Ana vai ser 25, para a gente inserir. O insert é simplesmente assim, ele adiciona os registros, né, entre parênteses, certo? Então a gente coloca entre parênteses quais as colunas que a gente quer preencher e depois os valores. Agora vamos falar sobre a sintaxe do SQLite com Python. O que é o cursor, né, no SQLite com Python? Quando você estiver mexendo no banco de dados, no Python, usando a SQLite, você vai ver muito isso aqui, ó. Cursor atribui conexão.cursor. Parênteses, fecha parênteses. E vamos entender o que é essa conexão aqui. Pensa que essa conexão aqui é como abrir um caderno onde você vai guardar informações. Por exemplo, vamos criar aqui essa sintaxe. Conexão atribui o SQLite 3, né? E esse 3 aqui é justamente por conta da versão. O Python está na versão 3, o SQLite 3 também está na versão 3. Agora que você está com o caderno aberto, que no caso é conexão, e com a caneta na mão, que no caso seria o cursor, né? Dá para escrever comandos no banco, né? E esses comandos, por exemplo, você vai criar uma tabela, que é aquela simples sintaxe que a gente já viu aqui, que é cursor.execute, e aqui dentro, como nós estamos usando Python, nós temos sempre que falar pro Python que é um comando SQLite, aí no caso é entre parênteses e aspas, né? Então vamos colocar aqui create table, aquela sintaxe lá, se não existir, né? Cria a tabela usuários, né? Então aí aqui dentro mesmo a gente coloca aqui entre parênteses, abre outro parênteses e coloca ID, né? A coluna ID vai ser inteira e chave primária. Coloca vírgula e cria a coluna nome, que vai ser texto, certo? Então aqui a gente criou a tabela usuários. E nessa mesma tabela a gente vai inserir dados desse jeito aqui, ó. Novamente, cursor.execute, né? Que a gente está executando um comando com SQLite, com Python. E vamos colocar aqui, então, novamente, insert into. Isso aqui você já sabe, você já viu, olha só. É simplesmente isso. E vamos colocar na tabela, na coluna nome. Quais valores que a gente vai colocar na coluna nome? A gente vai colocar esse valor aqui, né? João. Esse é o final da sintaxe, mas beleza. Agora o João, né, que é o nosso usuário, ele tá aqui na sua tabela, ele tá no seu caderno, mas por enquanto aqui ele tá só de lápis, por exemplo. Você ainda não salvou, registrou definitivamente, né? Então agora nós vamos definitivamente salvar, que é escrever com a caneta no banco de dados, por exemplo. E com isso nós usamos o conexão. Nós usamos o conexão.commit, né? Abre parênteses, fecha parênteses. Esse aqui é o famoso salvar tudo que eu escrevi até agora, tá? Então, se você não usar isso, é como se tivesse escrito de lápis e depois apagado tudo antes de sair, tá? Então, com o commit, você vai confirmar que é para o Python salvar tudo, tá? E aí, no final de tudo, nós vamos colocar o conexão.close, que é para fechar o caderno. Eu vou te passar aqui agora a sintaxe. Eu vou criar um banco de dados na prática aqui junto com você. Primeiro, a gente vai importar a biblioteca do SQLite 3, tá? E depois nós vamos criar a nossa variável que vamos atribuir ao SQLite 3.connect, que é o que a gente já viu, né? E vamos criar aqui um banco de dados chamado exemplo.db, tá? E aqui nós vamos criar o cursor, que vai ser a nossa caneta para escrever no banco, que é cursor atribui conexão.cursor, certo?
abre parênteses, fecha parênteses. Não pode esquecer disso aqui, porque senão o código vai dar erro. E agora nós vamos criar a tabela usuários, se ainda não existir, né? Primeiro a gente tem que colocar cursor.execute, né, para executar. Para executar o que? Por exemplo, vamos colocar aqui create table. Então, se não existe usuário. E aqui dentro da tabela usuário nós vamos colocar a coluna integer, né, que é inteiro. Ela vai ser primary key auto incremente, né? Ou seja, ela vai ser auto incrementável. E também a coluna nome, que vai ser texto, e a idade, que vai ser inteiro, certo? E agora nós vamos inserir os dados na tabela. E aí a gente precisa usar o cursor execute sempre que a gente for executar algo para o nosso banco de dados, usando o Python, né? Então vamos colocar insert into usuários, idade, né? E qual os valores nessas tabelas? Vamos colocar que é Ana 25, certo? E nós então vai inserir esse dado aqui nessa tabela aqui, certo? E agora nós vamos salvar as mudanças, né, que é o conexão.commit. E também vamos fazer a consulta e mostrar os dados aqui, olha só. Cursor.execute, certo? E lembra como que faz a consulta, como que seleciona um dado com SQL, é esse aqui, ó. Todos os dados da tabela usuários, né? E vamos então dar um print, que é o que nós vamos usar o Python. Então cursor.fetchout aqui para visualizar. E olha só, e vamos fechar essa conexão. Conexão.close. Olha só, agora nós vamos apertar aqui para rodar run Python file, para rodar o código, e vai ter que criar uma tabela aqui, né, o nosso banco de dados, tá? Vamos lá. Então, certo, criou o nosso banco de dados aqui,